E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui criando o meu primeiro vídeo no YouTube e quero mostrar para vocês como utilizar o Qubit para gerenciar estados no Flutter. Foi a forma mais fácil de gerenciar estados que eu já encontrei. O Qubit é como se fosse uma simplificação do bloco, é uma implementação do bloco mais simples, sem eventos, e isso torna mais fácil de utilizar, enquanto o bloco é para utilizado em situações mais específicas que eu posso demonstrar em um próximo vídeo mais para frente. Eu ainda estou aprendendo Flutter também, então qualquer erro, sugestão, vocês podem comentar nos vídeos aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês a partir de um exemplo básico, a criação de um app zerado, eu vou começar a implementar o Qubit para gerenciar estados. A minha ideia é que tenha uma sequência de mensagens de saudação, como por exemplo a gente tem: olá, tudo bem? Bem-vindo essa primeira vez aqui, bem-vindo, você voltou, é a sua terceira vez utilizando o app, bem-vindo novamente. Esse tipo de gerência de estados que a gente pode implementar muito facilmente sem precisar de um banco complexo ou qualquer outra coisa. Então, da forma que eu vou implementar aqui, a gente poderia colocar um banco de dados para consumir, mas eu não vou colocar para manter o exemplo mais simples possível. Então, a gente vai simplesmente incrementar as vezes que o usuário entra no app e depois a gente consegue ler isso e saber se qual é a próxima vez que o usuário voltar, qual é a mensagem que deve ser mostrada. Então, eu estou aqui com a aplicação zerada do Flutter e eu vou limpar um pouco isso aqui, é tudo que começa no app. Então eu vou aqui criar um stateless component chamado homepage. Ao invés de um container, eu vou criar um scaffold só para ficar um pouquinho amigável à cara do app. Então, app bar aqui. O que mais que eu vou fazer? Eu vou adicionar o body, eu vou adicionar um container aqui com... vou aproveitar e deixar o alignment center e como child o text e vou dizer olá, simplesmente. Então eu vou começar a utilizar esse widget que eu criei ao invés do widget default que o exemplo do Flutter criou para mim. Vou limpar um pouco isso aqui, a gente não precisa de tema agora. Deixa eu apagar tudo certo aqui para não apagar nada. Estrague. Tudo bem, temos um olá. Eu vou aproveitar aqui rapidamente, vou colocar um estilo para a gente conseguir visualizar melhor. Font weight bold. Opa, aqui seria textile font weight bold font size, vamos dizer 20, 25. Temos aqui então o nosso app. Agora eu quero variar essa mensagem aqui de acordo com a vez que o usuário está entrando no app. Eu estou utilizando uma extensão chamada Block, e essa extensão ela ajuda a criar tanto Block quanto Qubit. Então a gente pode simplesmente clicar em cima da lib e criar um novo Block ou um novo Qubit. Eu vou criar um Qubit e vou chamar de Greeting, seria saudações. E vocês já podem ver que tem um erro, por quê? Porque a gente não importou ainda o que precisava ser importado, que é o block e o Flutter block. Eu vou importar aqui no Dev Dependencies. Muito legal isso do Flutter, que quando a gente importa ele já baixa para a gente as dependências, principalmente no VS Code, eu não sei se nos demais IDEs também acontece isso. Eu vou começar implementando então o Green State, que eu acho que a gente primeiro precisa implementar os estados que a gente vai ter na aplicação e depois a lógica em cima desses estados. Então, o estado seria o inicial, o outro estado seria o second time, depois disso third time, e então vou chamar as próximas vezes thereafter. Então temos aqui os estados que eu queria. Então já temos os estados prontos. E agora a gente já poderia utilizar, mas a gente não tem uma loja que gerencia os estados. E agora o gerenciamento de estados em si
e eu vou implantar aqui. Eu vou criar uma variável aqui chamada how many times, e a gente poderia tranquilamente, então, ao invés de utilizar essa variável, em vez de iniciar essa variável aqui, a gente utilizar o banco de dados local ou na nuvem para fazer esse controle. Mas para simplificar ao máximo o exemplo, eu vou criar aqui mesmo. Eu vou criar um future void, porque a gente, teoricamente a gente não sabe que a gente está utilizando um controle de estado. Get next greeting, que eu quis dizer, a gente não sabe que a gente está usando um banco local, a gente está utilizando na nuvem, poderia ser. Get next greeting state, vou pegar aqui o próximo estado então. Esse é o cara que vai fazer a lógica de procurar os estados. Eu vou, assim que chamar esse método, quem chamar esse método já vai incrementar nesse momento a vez que o estado mudou. Então, onde começa com 1, é a primeira vez que carrega o estado, é a primeira vez que o usuário entra teoricamente. Depois disso, eu vou sempre somando mais um, mais um, mais um. E aqui eu vou fazer a lógica muito simplificada de how many times, quando for isso igual a 2, o estado que a gente quer emitir. Então, esse é o negócio do Qubit, a gente emite estados, ou seja, a gente vai emitir para quem estiver ouvindo, todo mundo que estiver ouvindo, todo vídeo tiver uma ação pendente com o emitir estado, ele vai fazer alguma coisa de acordo com o que a gente tiver programado lá no lado da interface. Então, eu vou emitir aqui o green second time, quando for a segunda vez. Eu vou fazer a mesma coisa agora quando for a terceira vez. Deixa eu copiar e colar aqui. Third time. E se não, para todas as outras vezes, eu vou emitir então a versão green, que é mais green thereafter, de que está. A gente pode também fazer coisas do tipo, vamos dizer que eu tinha um estado que seria o carregando. Eu poderia simplesmente emitir aqui um loading, enquanto está fazendo a lógica, se tivesse esse estado, e quando a lógica terminar, emitir então o próximo estado. E o app iria reagir a isso naturalmente. A gente não tem esse estado agora, não tem sentido. Eu vou deixar simplesmente emitindo um estado de cada vez. E então está pronto o nosso controle de estado em Qubit. Agora eu preciso colocar isso na interface, para a interface se comportar. Isso eu acho que é a parte mais complicada, é se comportar de acordo com o estado e não a própria criação de estado. Isso é muito simples. Eu vou mostrar para vocês agora como que eu implemento isso no lado do app. A gente tem que usar o Block Provider, por mais que a gente está usando o Qubit, a gente usa o Block Provider para poder enxergar as mudanças de estados ou mesmo invocar as mudanças de estado. Então, no nível que eu incluir esse widget, dali para baixo, todos os widgets filhos terão acesso a esse provider. Se eu incluir esse widget lá no começo do projeto, tudo vai ter acesso a ele. Claro que a gente vai precisar de tudo isso, mas agora o web está bem pequeno, eu vou incluir aqui em cima do home page, vou fazer um wrap com um widget, vou chamar block provider. Ele já sugeriu para mim a criação daqui. Eu vou definir aqui em cima qual é o tipo. Então é o Greeting Qubit que a gente está importando. Aqui ele já criou o contexto para mim. Qual é o cara que eu vou chamar? É o Greeting Qubit. E o chart, quem que a gente vai de fato mostrar é o homepage. Então, temos aqui o Block Provider. Eu preciso... por que não encontrou? Deixa eu ver. Deixa eu salvar para ver se precisa. Create Block Provider. A gente já instalou as pendências.
ele deveria sugerir para mim baixar a classe block provider e não instalar ela, o package, né? Block provider, block qubit. Eu vou fazer manualmente esse processo para ver o que acontece. Eu vou importar aqui o block e por algum motivo o VS Code não sugeriu para mim importar esse block provider automaticamente. Eu vou incluir na mão e deu certo. Vamos seguindo. Então agora a gente tem aqui o olá e essa mensagem que a gente quer variar. Ou seja, acima dessa mensagem aqui, a gente vai começar a ouvir o controle de estado. Eu vou separar essa mensagem em um outro widget para ficar mais visualmente fácil de entender o que está acontecendo aqui dentro. Vou retornar aqui o text e essa mensagem vem para cima, tudo funciona normalmente. E agora eu vou fazer o controle de estado. Então a gente vai incluir em cima desse text widget um block builder, que é quem vai fazer a lógica de verificar qual estado que a aplicação está nesse momento. Então vou chamar de block builder. Esse cara precisa estar declarado aqui o greeting qubit e greeting state. Tome cuidado porque essa é uma hora fácil de confundir e ter um mau comportamento depois. Context state seriam as entradas, né, dessa função. Estou olhando aqui para não me perder na lógica de tudo que eu preciso fazer. Tem uma colinha aqui. Temos aqui o green state, agora a gente não está fazendo nada. O que a gente vai fazer? Aqui dentro do builder, a gente vai retornar aquele text que a gente tinha. Pronto, a gente está retornando. Então, teoricamente, o que vai estar acontecendo? Toda vez que mudar o estado, esse block builder vai reconstruir os widgets que estiverem abaixo dele, dentro dele. Só que hoje não tem nada mudando a lógica do builder. Então a gente quer que alguma coisa faça esse estado mudar. O que a gente faz para esse estado mudar de lógica? A gente vai fazer aqui vai incluir em cima dessa mensagem, embaixo dessa mensagem aqui, um outro widget chamado um botão normal, um text button com a mensagem, com a instrução para incrementar e também para pedir o próximo estado, e também vou botar um texto aqui no botão dizendo próxima visita, digamos assim, a próxima visita do usuário, né? Então temos aqui o botão próxima visita do usuário e eu vou colocar aqui dentro da função a chamada para o provider, que é onde a gente vai chamar o próximo estado. Eu posso simplesmente fazer context, deixa eu me lembrar aqui, a gente pode simplesmente fazer context read greeting qubit, que é o tipo que a gente está tentando acessar, certo? É o tipo de provider que a gente está acessando. Nessa hora aqui, eu estou tendo acesso àquela instância daquele provider que a gente criou lá em cima. Mas, então eu vou atribuir ele uma variável aqui, qubit, para a gente poder fazer o que a gente quiser dentro daquela classe. Eu vou agora chamar o getNextGreenState, que é onde a gente está, de fato, incluindo a lógica de incrementar os estados. Eu poderia aqui ter N funções, N métodos, cada um fazendo alguma coisa diferente. A gente tem só um, que é incrementar o estado, e o que ele faz, ele emite um estado desse tipo,
e todo mundo que está ouvindo, ou seja, o Block Builder, vai fazer alguma ação. Então, agora nosso controle de estado está pronto, mas a gente não está fazendo nada, porque a gente não fez a lógica de mudar a mensagem quando, quando mudar o estado. Então agora é a parte mais legal, é a cereja do bolo quando está tudo pronto, que seria, vamos explorar uma mensagem padrão, deixar vazia, e aqui a gente vai substituir a mensagem de texto por a mensagem padrão, e aqui eu vou começar a fazer a lógica dos estados. Então, se o state is green initial, vamos dizer que a mensagem é bem-vindo. A gente poderia nem até pular essa opção de colocar bem-vindo direto aqui, mas eu vou deixar bem verboso para a gente saber o que está acontecendo. Bem-vindo. Vamos criar aqui o else. Nesse caso, é seu segundo acesso. Parabéns. Vamos dizer. Second time. Quando for a próxima vez, então, é o seu terceiro acesso. Continue assim. Então, aqui temos third time. E caso não seja nenhum dessas mensagens, eu vou dizer simplesmente bem-vindo novamente. Certo? Poderíamos ir infinitamente incrementando essa mensagem. Já abrimos aqui com bem-vindo novamente, ou seja, caiu no estado thereafter, por quê? Porque quando a gente faz o hot reload, a gente continua incrementando as variáveis. Eu vou fazer um restart mesmo do app, para que caia na primeira vez. Certo? Bem-vindo, carregou. Próxima visita é seu segundo acesso, parabéns. É seu terceiro acesso, continue assim. Próxima visita, bem-vindo novamente. E daqui em diante, estamos simplesmente mostrando bem-vindo novamente. Vamos dizer que, então, para complicar um pouquinho e ver como a gente poderia ter mais métodos, vamos criar um método que seria parecido com esse, só que ele vai zerar os estados. Então, vou chamar reset counting aqui. E quando isso acontecer, eu vou fazer duas coisas. Primeira é jogar o times para 1 novamente, que é onde vai ser o inicial e depois as próximas chamadas serão contabilizadas. E eu vou emitir aqui o greeting initial, que é o que a gente quer que aconteça na primeira vez. Aqui, então, eu vou duplicar esse botão que a gente tem. Esse botão próxima visita, eu vou chamá-lo de zerar contagem, digamos assim. E ao invés de get next, vamos reset counting. Pronto, temos o botão aqui. Zerei a contagem, bem-vindo. Próxima visita, bem-vindo novamente. E daqui em diante, caímos no último estado que a gente tem previsto, quando o zero começa novamente. Então, temos um gerenciamento de estado da forma mais simples que eu pude pensar em demonstrar para vocês. Aqui a gente colocaria acesso a banco de dados dentro desse Green Qubit, ou APIs externas, ou ao que quer que a gente pense de onde a gente vai consumir os dados. Poderia ser uma coisa local, um acesso a uma pasta que tem conteúdo. Aqui seria feita essa lógica. E o main, onde eu coloquei tudo em um app só, tudo em um único arquivo, representa a interface que a gente está gerenciando. Pode ver que a gente não tem nenhuma contagem, incremento de estados aqui dentro da interface, que é o jeito certo de fazer isso. Nos próximos vídeos a gente incrementa isso aqui e digam aí se vocês gostaram, digam se tem alguma sugestão de melhoria e continuem aprendendo com a gente. Valeu!